Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, adorado o Senhor para sempre. Você que chegou agora, né, que chegou um pouco antes, quer dizer, chegou depois que a gente havia acabado a escola bíblica, que o Senhor te abençoe, seja bem-vindo também a esse lugar em nome de Jesus. Eu quero ministrar na sua vida nessa manhã uma palavra muito devocional. Vai ser uma palavra devocional, uma palavra que o Senhor falou comigo, eu quero trazer para a sua vida. Eu quero dizer para você o seguinte, que a sua dor, os seus traumas, a sua rejeição, em Cristo elas não definem você. Em Cristo não define você. Quem diz amém por essa palavra? Eu tenho 3 versículos aqui que eu quero ler com você de forma bem rápida. O primeiro está em Salmos 32:8. Diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Quem diz amém por isso? Provérbios 19, 20 e 21 diz: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quem diz amém? Romanos 15:4 diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Quem diz amém por isso? Esse versículo é fantástico, irmãos. Tudo que foi escrito no passado, tudo o que foi ensinado, tudo tem um propósito para que eu e você nós possamos nos manter firmes em meio ao mundo de caos, firmes em meio às dificuldades naturais da vida, firmes em meio às circunstâncias que muitas vezes elas vêm, avassaladoras contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas a grande questão é, quando eu descanso em Deus, quando nós descansamos no Senhor, quando nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós podemos sim aí descansar nele. Quem diz amém por essa palavra? O texto que eu quero meditar com você é uma história muito conhecida. Lucas capítulo 13, Lucas 13, versículo 10 em diante. Fala daquela passagem da mulher encurvada, que diz assim, Lucas capítulo 13, versículo 10, diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher, que tinha um espírito que a mantinha doente por 18 anos, ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Quem toma posse dessa palavra? Mulher, você está livre da sua doença. Então limpou-lhes as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarram no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva ali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Como eu disse, irmãos, essa palavra é uma palavra devocional, vai ser muito devocional para a nossa manhã. Imagine só como era a vida dessa mulher, encurvada 18 anos. Dá para entrar na história da vida dela? Encurvada 18 anos sem uma noite de sono reparador, 18 anos com dores terríveis, 18 anos sem ter a companhia das pessoas que ela amou um dia na vida, 18 anos dependendo algumas vezes, quem sabe, de algum medicamento, de algum remédio natural, de alguma forma natural para diminuir a sua dor. 18 anos sem poder estar na convivência total da sinagoga, 18 anos sem poder estar com os irmãos, vamos dizer assim, em um culto, em um sábado, 18 anos sem sonhos, sem esperança,
sem nenhuma perspectiva futura de mudança. Aquela enfermidade, aquele demônio, uma enfermidade que era causada por um demônio, afetava ela de 3 formas. A física, como eu acabei de dizer para você. Vamos tentar trazer essa história à nossa realidade. 18 anos com dores terríveis. 18 anos de sofrimento. O seu corpo físico estava ali totalmente debilitado. Imagine só, 18 anos na mesma posição encurvada. 18 anos quando as suas emoções foram extremamente tocadas e de forma muito negativa. Por conta dessa doença, imagine só o que ela não poderia ter ouvido. Imagine só como ela estava se sentindo. 18 anos no qual ela, com certeza, ouviu as pessoas falando a respeito. Quando ela chegava em um determinado ambiente, como aquele ambiente era mudado. 18 anos sendo ali, eu vou usar essa palavra que é muito forte. 18 anos sendo rejeitada. E eu entendo uma coisa, olha, a rejeição nada mais é do que uma opinião maligna. Porque o nosso Deus, ele não é Deus de rejeição. O nosso Deus, ele é Deus de comunhão. O nosso Deus é Deus que traz a mesa. O nosso Deus não é um Deus que afasta, não. A porta da graça do Senhor continua aberta. Então, se a porta da graça do Senhor continua aberta, nós podemos passar por essa porta que chama-se Jesus. Lembra em João capítulo 10, Jesus disse: eu sou a porta. E quando nós atravessamos essa porta, nós podemos deixar de lado toda a rejeição, porque o nosso Pai nos ama, porque o nosso Deus nos ama, porque o nosso Senhor nos ama. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, aquela mulher, mas mesmo assim, mesmo tendo que ficar afastada vou usar esse termo, dos cultos regulares do Shabá, mesmo precisando ficar afastada das reuniões aos sábados nas sinagogas, mas aquela mulher, ela era uma mulher que cria em Deus. O diabo, ele consegue oprimir vidas de pessoas que ainda não foram libertas pelo Senhor totalmente. O inimigo, ele tem o poder de, infelizmente, deixar cativo pessoas ainda na sua dor, ainda na sua rejeição, ainda na falta de perdão que afeta tanto o físico como o emocional. Olha a condição daquela mulher: física, mental, emocional, né? Física, espiritual e emocional. Olha como aquela mulher, ela sofria, até que um dia ela teve um encontro com Jesus, até que um dia o Senhor Jesus teve um encontro com ela, até que um dia uma palavra do Senhor Jesus mudou a história daquela mulher para sempre. Meu irmão, olha, a gente conhece a história, mas nós precisamos trazer essa memória, porque quantos de nós, eu acho que 99% das pessoas que estão aqui já tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Quem diz amém por isso? Tiveram um encontro com o Senhor Jesus. E muitas vezes a gente diz assim: mas eu vou tantas vezes para a igreja, mas eu vou todo domingo para a igreja, eu vou toda quinta-feira, eu escuto o Senhor, eu escuto o pastor pregar, eu escuto Deus falar, eu vou para a classe da escola bíblica, eu tenho ali revelação da palavra, mas algumas coisas ainda não mudaram. Irmão, deixa Jesus trabalhar na sua vida. Isso daqui a gente fala todo culto. Deixe Deus agir, deixe Deus fazer. Se o Senhor não fez ainda, porque a gente ainda não deu espaço, porque quando nós damos espaço, Ele trabalha na nossa vida. Quando nós damos espaço, Ele nos trata. Quando nós damos espaço, Ele nos cura. Quando nós damos espaço, Ele trabalha na nossa mente, no nosso coração, e nós passamos a entender algo que é tão direto na palavra de Deus, que a nossa dor, o nosso passado, a nossa mágoa, aquilo que muitas vezes nós podemos ter sido chamados um dia lá atrás, em Cristo Jesus nada disso nos define. Em Cristo Jesus nada disso nos define. Em Cristo Jesus nós podemos ser libertos. Não, pastor, não é nós podemos, nós somos. Todos podem ser, mas alguns ainda não querem ser. Você está lembrado quando Jesus, ele chega lá junto do cego de nascença? O que queres que eu te faça? Você quer o quê?
Não, eu quero ver. Ah, tá, você quer ver? Então vai lá, cumpre, vai lá, faz. Algumas pessoas não querem ser libertas, tanto tempo na igreja não querem mudar, tanto tempo na escola dominical, mas acham que, irmão, quando nós somos confrontados, quando a gente permite ser confrontado por essa palavra chega no nosso coração, e essa palavra nos ensina aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser tratado. As potestades, as cadeias são quebradas através da palavra de Deus que chega no nosso coração, e mudanças reais, elas acontecem. 18 anos que aquela mulher estava com aquela enfermidade que era causada por um espírito maligno. 18 anos. 18 anos. Quanto tempo? O inimigo da nossa vida, ele tem plantado no coração das pessoas esse jogo sujo. Palavras de mentira, palavras de derrota, palavras que não definem realmente aquilo que Deus ministrou sobre a nossa vida. Para os religiosos era uma mulher doente que tinha que ficar à margem. Para Jesus, ele vai dizer assim: filha, essa filha de Abraão, ela precisava ser liberta. Enquanto os homens desejavam que ela ficasse longe, Jesus diz assim: ela é filha. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui? Ela é filha. Ela é filha. E ela, sendo filha, ela tem o direito de ser liberta. Ela ouviu de tantas pessoas o que ela não podia fazer. Você não pode chegar próximo à congregação. Você tem que ficar afastada. Você não pode mais, se você tinha uma vida se você era casado, não pode mais, porque você está agora encurvado, você está constantemente doente, tem que ficar afastada para sempre. Ouviu pessoas dizerem tantas palavras negativas, mas Jesus dizendo assim: ela é filha, ela é filha, ela é filha. Olha o detalhe da devocional, irmãos. 18 anos, estava no Shabá, estava ali numa reunião, numa sinagoga. 18 anos, o lugar certo, o ambiente certo, para o encontro certo. O lugar certo, no ambiente certo, para o encontro certo. A gente está aqui no lugar certo, irmãos. O ambiente já está tratado, porque o Espírito Santo está aqui se movendo nesse lugar. O ambiente aqui já está tratado, porque o Espírito Santo está se movendo aqui nesse lugar. E que encontro é esse? Um encontro, mais uma vez, com Jesus. Aquele que nos trata, aquele que nos ama, aquele que nos cura, aquele que tem resposta para a nossa vida. Aleluia! Eu aprendo, irmão, com aquela mulher que 18 anos estava à espera de um milagre, mas não deixava a casa de Deus. Não deixava a casa de Deus. 18 anos esperando, mas não deixava a casa de Deus. Estamos num lugar de esperança. Quem diz amém? Irmãos, esse lugar é um lugar que tem um legado de esperança, tem um legado de paz, tem um legado de amor. Essa casa é uma casa de esperança, essa casa é uma casa de transformação, essa casa é uma casa de novos começos, essa casa é uma casa onde a nossa perseverança é renovada. Aleluia! O lugar certo, o ambiente certo, para o encontro certo. Aquela mulher, ela teve a resistência, a resiliência mais correta. Não vou deixar de vir até que Deus mude a minha história. Não vou deixar de vir até que Deus, ele mude a minha história. Ela perseverou. Irmão, prosperidade tem muito a ver também com perseverança. Prosperidade tem muito a ver também com perseverança. E continuar, e fazer, e andar mais uma milha, e investir um pouco mais, e fazer um pouco diferente daquilo que a gente já fez, mas perseverar. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão perseverando na oração em relação à sua família, que Deus renova suas forças, porque salvação virá em nome de Jesus. Eu prego para pessoas aqui que estão perseverando, fazendo votos ao Senhor, para que Deus, ele mova sobre a sua saúde. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão perseverando no Senhor, fazendo votos no Senhor,
para que o seu ministério ele possa ter as portas abertas. Mas a perseverança faz parte daqueles que amam a Deus. Perseverança precisa fazer parte da agenda daqueles que precisam de uma mudança do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, e a palavra é um combustível divino para que eu e você nós possamos permanecer perseverantes rumo àquilo que nós estamos apresentando ao Senhor. A perseverança, porque quando eu persevero, quando eu tenho meu coração cheio de fé, tem aqui algo que eu anotei para você, olha. Nós somos inundados pela perspectiva de que Deus pode fazer na sua vida. Eu creio que Deus ele pode fazer algo diferente na minha vida, no meu ministério, na minha saúde, na minha casa. Entenda isso, guarde essa palavra em nome de Jesus. Nunca perca a perspectiva do que Deus pode fazer na sua vida. Tenha perspectiva, venha para a igreja, venha com a perspectiva alta daquilo que Deus vai falar com você. Vem para um culto, venha com a perspectiva alta daquilo que Deus ele pode mover sobre a sua casa. Vem aqui entregar uma oferta, venha com a perspectiva alta daquilo que Deus vai fazer nas suas finanças. Venha aqui entregar o seu dízimo, venha com a perspectiva alta daquilo que Deus ele vai fazer na sua vida financeira, no seu negócio, na sua casa. Irmão, venha com perspectivas altas para aquilo que Deus pode fazer. Afinal de contas, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, sim ou não? Nós servimos ao Deus que lá atrás, com o poder da palavra dele, tudo foi criado, sim ou não? Nós servimos ao Deus que bastou uma palavra do nosso Senhor Jesus. Uma palavra. E o sol parou. Bastou uma palavra do Senhor para que um menino fosse liberto de tantos anos de opressão demoníaca. Bastou uma palavra do nosso Deus para que tudo fosse criado. Uma palavra. Nunca perca a perspectiva daquilo que uma palavra pode fazer sobre a sua vida. Pastor, eu já vim para mais de 1000 cultos, mais de 1000 palavras. Nossa, quantas coisas Deus ele vai fazer na sua vida. Aí a gente entra naquela questão, né? Do tempo, da palavra liberada até o cumprimento dela. É aí, meu irmão, onde eu e você, a gente está aqui na igreja, sendo renovados por essa palavra, todas as promessas que Deus liberou sobre a nossa casa. Quem diz amém por isso? Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. O nosso Jesus, ele se importa com a nossa condição, irmão. O nosso Deus, ele se importa com a nossa condição. Eu acredito que ninguém passa despercebidos aos olhos do nosso Deus. Os olhos do Senhor caminham sobre toda a terra, contemplando justos, injustos, mas passeiam. Os olhos do Senhor passeiam sobre essa igreja, contemplando os filhos dele. Os olhos do Senhor passeiam sobre a sua casa, enxergando aquilo que você está passando. Os olhos do Senhor passeiam sobre, faz um escâner do seu coração, sabendo como você está. Pastor, estou abatido. Pastor, estou triste. Pastor, é perseguição, é luta, é boleto, é a casa que as coisas não andam em ordem. Eu não estou bem, a minha saúde não está boa. Estou ficando abatido demais. Estou ficando sem força. Já ouviu alguém falar sobre isso? Aí eu vou para a história do salmista, Salmo 42. Por que estás abatidas a minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Por que você está abatida? Por que você está perturbada? Por que você está tendo tanta dúvida? Por que você está tendo tanta dor? Em outras palavras, o parafraseio desse versículo, Deus está dizendo assim: eu não já falei que as coisas vão se resolver? Eu não já falei que eu estou com você? Eu não já falei que eu estou com você no meio da tempestade? Eu não já falei que não é para a morte, é para a vida? Eu não já falei que todas as coisas cooperam para o teu bem porque você me ama?
Por que estás abatido, minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Aí o salmista continua: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, igreja El Shaddai, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, família, nessa manhã, porque vocês ainda vão prestar culto de ação de graças ao Senhor. Espera em Deus. Esperamos. Se a gente for olhar para... Irmão, se essa mulher fosse olhar para a circunstância meu irmão, ela não sai de casa. Ela não sai de casa. Se ela fosse olhar para a dor dela, essa era a mulher que podia dar todo tipo de desculpa. Eu estou com o corpo todo dolorido hoje. Hoje não. 18 anos o corpo dela doía. Tenta... Não tente. Mas imagine você ficar 5 minutos encurvado, andando encurvado. Imagine, não tente, só imagine. Imagine quando você voltar, minhas costas. Aquela mulher, 18 anos. Ela poderia dar toda a desculpa. Sou rejeitada, morro de dor, escuto o que eu não quero escutar, não tenho a menor vontade de sair da minha cama. Mas quer saber? Hoje tem culto. Hoje tem culto lá na sinagoga. E eu ouvi falar que vai chegar lá um homem diferente, que ensina diferente dos rabinos. Apesar dele ter mais conhecimento do que todos eles, eu vou lá ouvir. Foi mais um culto na vida dela. Foi? Não, foi o culto da vida dela. Foi o culto da vida dela. Foi a entrega da vida dela, irmãos, foi a entrega. Podia ter participado de 1000, mas aquele mudou a história. Irmão, quem já pegou essa daqui? Essa manhã, essa tarde, essa noite, pode ser o culto de que Deus, Ele começa a mudar a sua história, irmão. Pastor, eu já ouvi isso muito, inclusive do Senhor. Pois é, a gente lança uma palavra e a gente crê que essa palavra vai se cumprir. É por isso que a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e a nossa fé gera perseverança, como eu já falei para você, que é uma perseverança daquilo que Deus ele vai mover sobre a nossa casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Impôs-lhes as mãos. Imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Irmãos, 18 anos olhando para baixo, 18 anos um corpo dolorido, 18 anos sendo rejeitada, dores físicas, emocionais, tormentos espirituais, uma condição que acabou naquele instante. Você está na história comigo? Eu anotei aqui algumas coisas. Eu creio que naquele exato momento que Jesus liberta aquela mulher curando, a sua respiração melhorou, a estatura dela voltou ao normal, as dores físicas cessaram, as suas pernas ficaram livres de todo o cansaço, os seus olhos puderam contemplar a real beleza do Filho de Deus. Agora não mais olhando para baixo, agora só olhando para cima, agora grata ao Senhor, agora agradecendo ao Senhor. A real condição dela foi mudada. Irmãos, nós servimos ao Deus que tem o poder de transformar a nossa real condição. Nossa real condição ser transformada. Muitas vezes a gente não quer e a gente não permite que Deus ele trate a nossa real condição. Mas nós servimos ao Deus que trata a nossa real condição. Seria a palavra que eu estaria ministrando para você mais tarde, mas vai ficar para a próxima semana. Mas eu não consigo, irmão, eu não consigo guardar. A Ariana estava conversando comigo e disse assim: meu filho, pelo amor de Deus, algumas coisas, não fale logo somente de palavras, mas eu não consigo, eu tenho que liberar logo. Deus ele quer tratar a nossa real condição, e às vezes a gente não está entendendo que Deus ele quer tratar a real condição. Você conhece a história quando o apóstolo Pedro e João estavam indo adorar no templo e passam pela porta chamada Formosa, lá em Atos 3. Lembra dessa história? Aí o que foi? Um homem coxo de nascença, à porta do templo, vai pedir uma esmola. Está lembrado dessa passagem?
Está lembrado? Ele estava ali, pedindo uma esmola. Porque ele achava que a real condição dele seria suprida por pessoas quando desse um dinheirinho para ele comprar uma comida para levar para dentro da sua casa. Ele vai pedir o quê? Me dê uma esmola. Me dê aí um pouco desse me dê um dinheirinho aí. Me dê um dinheirinho aí. Aí o texto diz assim: e Pedro, fitando os olhos nele, vai dizer o quê? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então levanta e anda. Qual era a real condição que estava impedindo aquele homem de prosperar? A deficiência dos seus tornozelos. Mas ele achava que o quê? A minha condição não vai mudar. Eu sou um coxo de nascença. A minha condição não muda. Tudo no meu corpo funciona bem. A cabeça dele funcionava, o coração dele batia, os braços dele funcionavam, as pernas dele, do joelho para cima, funcionavam. O músculo da batata da perna dele até funcionava, mas estava atrofiado, irmão. Mas quando chegava no tornozelo, aí o negócio não. Aí o Senhor vai chegar com uma intervenção exatamente onde ele precisava. Ele achava que precisava de uma esmola, quando Deus disse assim: eu tenho certeza que você precisa de uma cura. Você não precisa de uma esmola, você precisa de uma cura. Aí o Senhor diz assim, através de Pedro diz assim: o que eu tenho eu te dou, agora levanta e anda. É interessante demais, irmão. Levanta e anda na porta do templo. Na porta do templo. Aquele homem pega as mãos daquele coxo de nascença. Pedro pega nas mãos dele e ajuda ele a levantar. Quando ajuda a levantar, os tornozelos dele vai começando a ganhar firmeza. Por quê? Aquele era o real problema daquele homem. O seu real problema, você sabe qual é. Você sabe aquilo que você precisa deixar para que Deus haja na sua vida. Você sabe aquilo que você sabe o que é que está afastando você de Deus. Você sabe. Mas muitas vezes você está dando desculpas. Muitas vezes você está dizendo assim: não, mas não é bem assim não, pastor. Porque, veja bem. Veja bem. É porque eu só gosto de beber socialmente. Ah não, mas eu só gosto de... É só final de semana. O Senhor já falou tanto com você. O Senhor já falou tanto que você precisa ser tratado e deixar que Ele trate você. Quem sabe essa não pode ser a real condição que você não permite que Deus está tratando. E essa real condição que você não permite está impedindo você de se aproximar de Deus. Está impedindo a sua casa de se aproximar de Deus. Está impedindo você dar um bom testemunho dentro do seu próprio lar, dentro do lugar onde você está ali inserido. Porque precisa deixar algo que o Senhor já falou com você. E Deus, Ele quer tratar a sua real condição. A real condição daquela mulher foi tratada. Agora, por que foi? Porque ela se expôs diante de Deus. Sim ou não, irmãos? Vem aqui na frente. Vem cá. Encurvada há tanto tempo, minha filha. Encurvada há tanto tempo. E o Senhor, olha o versículo. Então, aí, cadê? Então, impôs-lhes as mãos. Imediatamente ela se endireitou. Jesus anota no meio da multidão e lhe dá um destaque de compaixão, e lhe dá um lugar de destaque. Isso é compaixão. Jesus chama aquela mulher de filha, de mulher, filha. Jesus toca naquela mulher
Isso demonstra aceitação. Toda cura genuína e duradoura, ela vai começar de dentro para fora. Continua o texto. Então, essa mulher é uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos. Não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Ele continua agindo. Ele continua mudando a história. Ele continua nos dando ânimo. Ele continua nos dando paz. Você crê nessa palavra? Fica de pé em nome de Jesus.